Olá, eu me chamo Gleice Belucci e continuamos aqui com a leitura do livro Tronos sobre Tronos de Davi Rebolo. Hoje iniciaremos a leitura do capítulo 12. Falaremos do signo do zodíaco Escorpião, o trono de Hades. O signo Escorpião recebe seu nome da lenda de Órion, um grande caçador que, por causa da sua soberba, teve diferenças com Artemisa. Gea, a terra, para protegê-la, enviou contra ele um escorpião. Órion riu de tão pequeno que era o inimigo, para quem estava acostumado a matar grandes feras, e, descuidado, o pisou e o matou. Zeus os transformou em constelação, deixando um diante do outro. Este trono governa de 23 de outubro a 22 de novembro. O seu signo é realizado sempre no planeta Plutão, entre parênteses, Hades na mitologia grega. Mitologia. A palavra Hades significa o que não vê ou invisível. Seu equivalente para etrusco foi Aita, deus do mundo inferior, e para os romanos, Plutão. Em suas origens, o deus Hades, junto com seus irmãos Zeus e Poseidon, derrotou os titãs, ficando cada um com o domínio de uma parte dos cosmos. Zeus, o céu, Poseidon, os mares e Hades, a terra. Este último governava mais do que apenas o mundo inferior, era o dominador sobre toda a terra. Outros nomes para o inferno é Averno, entre parênteses, sem aves, que era a cratera de um vulcão na Itália, que era considerada a entrada para Hades. Para os gregos, ele foi chamado de Érebo, escuridão, negrura ou sombra. Érebo teve alguns filhos, Moros, o destino que personifica o invisível e o escuro. Caronte, barqueiro do mundo inferior. Hélios, representando a misericórdia e a piedade, sempre que até os criminosos o consultavam para serem libertos. Ptono, a inveja e o ciúme, que teve muitas mulheres, mas matou a todas. Geras, representando a velhice inevitável, e Queres, espíritos femininos que vagueavam junto aos moribundos, sedentas de sangue. Orcus, entre parênteses, orco ou ogro, fecha parênteses, é outro deus do mundo inferior, sendo encarregado pelo castigo e se alimenta de carne humana. Já que os minerais mais valiosos eram extraídos da profundeza da terra, Hades era reconhecido como um deus rico da abundância. Nessa personificação, ele foi adorado com o nome de Plutão, entre parênteses, riqueza. Plutão, segundo a mitologia, reina no mundo inferior ditando leis inflexíveis que ninguém ousa desafiar. Possui tantos demônios servidores como as ondas do mar e as estrelas. Alimenta-se de tudo que morre sobre a terra. Entre parênteses, Polydegnon, que recebe a muitos, fecha parênteses, considerando também o sofrimento e a dor dos viventes. A esposa de Hades é Perséfone, que significa a que leva à morte, Plutão mais Prosperina. Ela também é conhecida como a Rainha de Ferro, e seu nome não deveria ser pronunciado em voz alta. É a rainha do mundo inferior e jamais tem clemência. Na cidade de Eleusis, perto de Atenas, há uma cova chamada Plutonion, onde supostamente Perséfone sai ao mundo na primavera quando se consegue abandonar o Hades. Dessa região se recolhem os famosos mistérios eleusinos, que são rituais e cultos para iniciados em honra a essa deusa. Thanatos, que a morte, ou Mors, era a morte que levava a todas as vítimas que, pelas moiras, entre parênteses destino, fecha parênteses, chegavam ao seu fim. Dele se origina o nome para as casas funerárias, velódromo ou velório. Anubis é o senhor dos mortos, na mitologia egípcia, sendo representado com cabeça de cachorro ou de chacal de cor negra, como a noite ou a carne putrefata. O Hades, morada dos mortos, também era conhecido como Sheol, hebreus do antigo pacto, que significa tumba ou poço de lama. Isaías 38:17 diz: Eis que foi para a minha paz, que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção.
Sheol é a palavra bíblica mais frequente para se referir ao lugar geográfico onde estão os mortos. Seu nome poderia significar pedir, por sua função, pois a morte nunca se sacia e está sempre solicitando vítimas. Nesse sentido, Sheol é o lugar onde os mortos estão, o mundo inferior e não o inferno. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que nunca dizem basta. A Sheol, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que não diz basta. Provérbios 30, 15 e 16. Posteriormente se denomina o Vale de Inom, em grego, Geena, perto de Jerusalém, como a localização do inferno. Neste lugar, onde antigamente se havia sacrificado crianças a Moloque, nos tempos de Jesus, se lançava e queimava lixo e os cadáveres de criminosos. Jeremias 7,31 diz: E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Imnom, para queimarem no fogo e seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei. Geografia do Hades, segundo os gregos. A estrutura de Hades, na mente grega, tinha diversas seções, que eram vistas como os reinos debaixo da terra, sendo morada de todos os mortos, os deuses e demônios. Dividido em 3 grandes áreas, os campos de Eliseu, Eliseu não bíblico, para os justos, o Tártaro para os condenados e o resto ia para Hades. A religião grega manifestava conhecer as entradas físicas do Hades, e alguns geógrafos da antiguidade chegaram a cartografar estes lugares, deixando registro de sua existência. Relaciona-se com uma cova aquerúzia em Lacônia, com a porta de ingresso ao Hades. O mapa básico do Hades consistia em uma grande caverna no centro da terra, a qual tinha rios que a rodeavam, e diversas naturezas representando os castigos às almas. Quando alguém morria, os parentes ou amigos colocavam uma moeda em seus olhos ou debaixo da língua para pagar o barqueiro Caronte, que conduzia seu bote pelo rio Arqueronte. Quem não tinha a moeda para pagar a travessia ficava errante pela eternidade, sem poder passar o rio. Uma vez do outro lado, lá estava o cachorro de 3 cabeças, Cérbero, que cuidava da porta evitando que entrasse alguém vivo. Além disso, ninguém saía, o único que podia passar todo o tempo era Hermes. A primeira seção do Hades, também conhecida como Campos de Asfódelos, era o lugar de chegada de todos os mortos para serem julgados por Minos, o rei místico de Creta, por Rodamantes, irmão de Minos, e Faco, rei de Egina. Essa era a região governada pelo deus Hades, também conhecido como Domus Aidaol, ou domínio de Hades. Estes juízos são uma representação de Hecate, deusa das encruzilhadas, quem exigia sacrifícios para que seguissem seu caminho, sendo também rainha da bruxaria e dos mortos, ou imperatriz dos fantasmas. Seu lugar de domínio e culto está relacionado aos cemitérios e é representada com 3 cabeças, de cachorro, serpente e leão. Os que fossem apavorados passavam aos campos de Eliseu. Os que fossem aprovados passavam aos campos de Eliseu. A aprovação se dava por sua ação virtuosa ou heróicas, ou então por seu desenvolvimento nos cultos e ritos antigos. A crença era que estes poderiam voltar ao mundo dos vivos, mas quase nunca o faziam por se acharem bem ali. Esta é uma raiz do pensamento grego desenvolvida pela mitologia que acreditava na reencarnação da alma, transmigração, sendo adotada pelas religiões orientais e chegando até nós agora, por meio do que chamamos de Nova Era. Os condenados eram enviados ao fosso do Tártaro, lugar do máximo tormento. Este era uma grande prisão, fortificada e rodeada por rios de fogo. Ele havia sido criado para castigar os antigos titãs, e posteriormente passou a ser o lugar para castigo dos malfeitores. O Tártaro era concebido como um lugar ainda mais profundo do que o Hades. Nesse lugar foram presos alguns titãs, depois da guerra contra Zeus. 2 Pedro 2,4 nos diz: Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Os gregos acreditavam que aqueles que não se achassem nem culpados nem aprovados permaneciam nos campos de Astodelos, sendo castigados por demônios menores.
Esta é uma doutrina contrária às Escrituras, que é clara em definir que depois da morte só há dois lugares: o paraíso para os salvos e o inferno para os pecadores. Rios dos Hades. A geografia do Hades apresentava 5 rios principais interconectados, sendo eles Aqueronte, Cocito, Flegetonte, Lete e Estígia. Aqueronte, rio das penas, cujo nome significa temível ou rio da tragédia. Sobre ele navegava Caronte, levando os mortos ao outro lado do rio. Os gregos acreditavam que este rio abria passagem até a terra e saía na Turquia, em Eregle, e na Itália, no Lago Averno. Platão e outros chegaram a afirmar que este era o maior rio da terra, superado em tamanho só pelo oceano, e que percorreria os lugares desérticos debaixo da terra. Sobre este rio desembocavam os rios Cocito, Flegetonte e a Lagoa Estígia. Cocito, Cocutos, ou de fogo e lamentos. Nestes, pertencia pelo menos por 100 anos as almas que não conseguiam pagar a Caronte. Este estava cheio de lágrimas dos ladrões, pecadores e todo tipo de más obras. Flegetonte, ou rio de fogo e lamento, corre pelo Hades conectado com os demais, sendo composto pelo sangue dos condenados e pelo fogo. Lete, o rio do esquecimento. Cada vez que alguém bebia dele, se esquecia de tudo. Por isso as almas, antes de serem enviadas para a terra para reencarnar, deveriam beber dele. Algumas seitas gregas acreditavam no contrário, dando a escolher entre este rio e o Mnemosine, sendo que o Lete os faria lembrar de tudo e alcançar o conhecimento pleno, a onisciência. Destes rios bebiam os filósofos. Estígia, ódio, aparece às vezes como rio, outras como lagoa. As propriedades de suas águas eram variadas, convertiam em invulnerável o corpo de quem se submergia nele, como a história de Aquiles e quem era obrigado a tomar de suas águas. Perdia a voz e a respiração por 9 anos. Processo de alienação ou terra de ninguém. Acreditava-se que seu lugar físico era entre a Ucrânia e a Rússia, perto da cidade de Keresh. Geografia bíblica do Hades. Lucas 16, do 22 ao 26, nos relata: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e a tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Isso é um dos ensinamentos das Escrituras mais completos sobre o Hades. Ele nos explica que o ingresso a ele é posterior à morte, que nele há consciência e lembrança da vida na terra, cada um sabendo de onde veio, o rico manifestando consciência sobre seus familiares. Sofrendo, reconheceu a Lázaro e desejou ter o ajudado. Agora, era ele quem mendigava ao menos uma gota de água. Disse que se de um lugar não se pode passar para o outro, porque cada um está demarcado e separado, e entre eles há um abismo grande, e o seio de Abraão está mais elevado. Este ensinamento é muito preciso e determinante, de maneira que os que quiserem passar daqui a vós não podem, nem de lá passar para cá. Isso deixa claro que, uma vez que se entra em um lugar ou em outro, não há possibilidade de mudar sua localização, a qualidade ou status. O que entra no seio de Abraão não pode ser depois enviado ao Hades, nem do Hades escapar para o seio de Abraão. As Escrituras são muito claras em determinar que não há um terceiro lugar de habitação para a alma do homem. Ou é salvo ou está condenado, e depois de morto não há transferência de um lugar para o outro. Isso é muito importante, pois o ensinamento sobre o purgatório ou um lugar similar é um pensamento de origem grega e não cristã.
Culto. Em Roma e outros lugares, havia sacerdotes para oferecer sacrifícios contínuos que apresentavam vítimas sempre de cor escura e em pares. Estas eram consumidas totalmente e suas cinzas e sangue eram colocados em buracos na terra. Os sacerdotes não podiam consumir nenhuma parte da oferenda. Plutão foi designado pelos romanos como número 2, pelo que lhe atribuíram o segundo mês do ano, fevereiro, entre parênteses, Februs, deus da purificação, da morte, da febre, mais conhecido como Plutão. O culto a Perséfone consistia em uma procissão desde o cemitério até a cidade. Ia-se pelo caminho com ramos, via sacra, nas mãos, gritando obscenidades e piadas indecentes. Posteriormente, permanecia-se em um jejum prolongado, que era quebrado pela ingestão de bebidas similares à cerveja, uma mistura conservada e um antigo alucinógeno, parecido com o atual LSD. Depois entravam no Telesterion para ver as relíquias e descobrir os segredos. Tudo o que acontecia ali, sob a pena de morte, não podia ser contado. Neste e em seus degraus por volta de 500 a.C., cabiam umas 3.000 pessoas. Ali as sacerdotisas passavam as visões recebidas. Terminavam a celebração com bailes e sacrifícios aos mortos. Os sacerdotes dessa religião foram conhecidos como hierofontes, o que faz aparecer o sagrado. Quando alcançavam este grau, perdiam seu nome familiar e recebiam um espiritual. A partir dali, eles viveriam consagrados em um celibato, a antiga origem de algumas religiões atuais. Características. Hades é representado junto a um cachorro e 4 cavalos negros, sempre portando o capacete da invisibilidade. Não devemos confundir sua imagem com a da morte, um de seus servidores que aparece como esqueleto em túnicas negras e uma foice. Quando está em seu trono de madeira escuro e de enxofre, tem em sua mão um cetro ou uma lança longa. Em algumas representações está sentado em seu trono com as chaves em sua mão, como símbolo de quem fecha ou abre as portas da morte. Outras características para Plutão foram a Damastos, inflexível, ou Estígeros, terrível, por sua feiura e crueldade, que como morte era invencível. Devemos estabelecer aqui 3 diferenças básicas e importantes. O domínio do trono de Hades se divide em 3 grandes áreas. Primeiro, o Hades, lugar físico no centro da Terra. Segundo, a morte como o poder que causa destruição do que esteve vivo. Terceiro, cultos e rituais, que compreende adoração, festas e cultos que veneram a morte, como no Dia dos Santos, no Halloween, etc. Calendário. Hécate. Sua festa acontece no dia 13 de agosto e 30 de novembro. Plutão, 20 de junho. Em Roma, sacrificava-se todos os condenados à morte e porcos, sendo que nenhum outro templo podia estar aberto nesse dia. Perséfone e a celebração dos mistérios eleusinos, mês de março e 14 a 23 de setembro. Outra data do culto aos mortos é Halloween, 31 de outubro, e Dia dos Mortos, 1º e 2 de novembro. Antigamente se celebrava até 7 de novembro. Nessa festa, o mais importante é o portal que se abre entre o mundo inferior e a terra, facilitando o contato e a possessão demoníaca. Se analisarmos com cuidado, veremos que esta celebração coincide plenamente com o tempo cronológico central de governo deste trono, sendo assim o maior portal que se abre no solo em contato com o mundo inferior, senão com os cosmos, ou o espaço onde está o trono de Hades. A continuação do capítulo 12 nós faremos no próximo áudio. Eu encontro você lá. Deus te abençoe.